começaria por expressar o meu mais profundo reconhecimento a todos vós que estão aqui sentados e de pé também. Peço desculpa, devíamos ter arranjado uma sala maior. Estamos sempre a ser surpreendidos, mas quero-vos expressar o meu reconhecimento por me darem mais este privilégio de estarem aqui a assistir ao lançamento deste livro. A vossa presença, a vossa amizade está no meu coração. Quero agradecer ao meu editor, que realmente houve várias editoras que me contactaram. Eu não conhecia aquilo que Francisco Camacho, mas soube que ele foi o primeiro a disponibilizar-se para fazer a publicação deste livro. E eu entendi que devia aceder a esse propósito, e o livro aí está. Pela confiança, pelo apoio que me deram ao longo, pela paciência. Também tinha uma ideia do trabalho que dá a fazer na revisão de provas, os dias, a pressão de pressão, as noites. Mas enfim, aí está, e eu agradeço ao Francisco todo o apoio que me deu. Naturalmente que não posso deixar de fazer aqui uma referência especial ao professor Santana Castilho, que apresentou este livro. É uma pessoa que eu conheço há muitos anos, mas com a qual não tinha uma relação de amizade. Ultimamente, por razões que não têm nada a ver com a apresentação do livro, tivemos uma aproximação e temos conversado. Eu sempre li os artigos que ele escreve sobre educação. O professor Santana Castilho é um homem da educação. E há duas razões, uma delas seria mais atenta o porquê de ele ser a pessoa indicada para a apresentação deste livro. Mas a primeira, ele de alguma forma aflorou-a, mas só queria acrescentar mais um. Ele é um cidadão sem senhor, foi aquilo que eu vos disse. Não tenho dúvidas, mas é outra coisa aí. Mais importante e que escasseia muito na nossa comunidade. É um homem sem medo. Sem medo. Porque há muito medo na nossa sociedade. Sob múltiplas formas. Às vezes as pessoas até têm esse medo, mas tentam escondê-lo, tentam auto-justificá-lo, mas não deixa de ser medo. E por isso estou muito reconhecido por ter acedido à apresentação deste livro. Mas de facto, ainda há outra razão por ele ser a pessoa indicada. Um homem da educação. Alguém que acredita que é através da educação que se pode transformar a sociedade. É através da educação que nós podemos transformar os cidadãos sem medo em homens de corpo inteiro. Eu estou a começar pelo fim. Eu queria dizer do fim. Mas vão-me perdoar que eu faça aqui um razoável em que a ordem dos fatores das teses é mesmo a contrária. Serei um eterno aprendiz. Porque todos os dias tenho consciência da aprendizagem que fazemos. Todos os dias tenho conhecimento de situações novas, de circunstâncias novas, que nos fazem mudar a nossa opinião acerca da sociedade, do mundo e das pessoas. Nestes últimos 8 dias, desde a apresentação deste livro, já mudei a minha opinião acerca de muitas coisas. Deus me dê, apenas em 8 dias. Eu estava convencido. Quem assistiu a algumas das entrevistas que eu já dei agora com a comunicação social, procuro desviar as atenções dos jornalistas que me entrevistam
aos quais eu devo dizer que quero expressar também aqui o meu reconhecimento pela, digam bem ou mal do livro, mas quero expressar o meu reconhecimento a todos os jornalistas, à comunicação social em geral, pela divulgação que têm feito deste livro. Uns de uma forma mais séria, outros de uma forma mais irónica, mas seja como for, tenho feito esse desafio nessas entrevistas quando verifico que têm uma apetência especial para abordar e falar questões que eu considero menores. Eu compreendo a curiosidade das pessoas sobre conhecerem como é que é os dias da prisão. Alguém que está preso, o que sente, o que come, como dorme, como é a relação com os guardas prisionais, como é a relação com os técnicos da prisão, com os juízes que são detentes, enfim, com toda a comunidade que povoa uma prisão. Os motins da prisão, os levantamentos do resto, é na prova. Na prisão, por vezes, as pessoas também na prova. E, portanto, essas curiosidades, o voyeurismo tradicional, que toda a gente gosta de saber, eu devo dizer que é o que nos importa neste livro. Naturalmente que eu dei a forma de diário em parte do livro, na segunda parte, justamente porque quis mostrar à comunidade, quis mostrar aos portugueses, como é o dia-a-dia de uma prisão. Qual é a rotina da prisão? Para se perceber, de facto, como o sistema prisional funciona. E julgo que consegui isso. Mas o mais importante do livro não é isso. Embora, ao longo dos dias, há algumas divagações que eu faço sobre diversos problemas da sociedade. Bastava ver na televisão, ouvir uma intervenção política de um qualquer político português e fazer o meu comentário. E entendia expressar o escrito, um pensamento. Mas este livro, eu estou a tentar ver se a minha evolução passa para conseguir, realmente, ser muito emocionado ao ver. Não esperava, sinceramente, não esperava que um livro destes suscitasse tanta curiosidade. E tantas pessoas. Eu não sei se o editor já teve a oportunidade de mandar um livro com tanta gente. Faço bem. Significa que este livro é o ato político mais importante da minha vida. Porque eu, neste livro, tive que o escrever e tive que dar-lhe a concordância à sua publicação sem medo. Podem chamar-me tudo. Não podem dizer que eu sou um homem com medo. Porque este livro não pode ser escrito por pessoas com medo. E desafiava eu os jornalistas das várias entrevistas, por favor, não me falem do Dr. Marcos Mendes, não me falem da Dra. Paula Teixeira da Cruz, não me falem em políticos, falem em juízes, em procuradores, falem no sistema judicial. Porque quem prendeu não foi o Dr. Marcos Mendes, quem prendeu não foi a Dra. Paula Teixeira da Cruz, quem prendeu não foram os políticos, quem prendeu não foram os jornais, não foram os órgãos de comunicação social, quem prendeu foram os tribunais, quem condenou foi uma juíza, quem me acusou foi um procurador, não foram os políticos nem a comunicação social. O que é pressuposto numa sociedade democrática e em Estado de Direito é que os órgãos de comunicação social cumprem o seu papel, uns de uma forma, outros de outra, uns mais sérios, outros menos sérios, uns tabloides e, portanto, dão mais importância aos estudos irónicos e outras coisas. Estão no papel deles. Os políticos insultam-se, chamam-se todos uns aos outros, fazem insinuações. São todos os outros são pouco sérios, eles é que são sérios. A seriedade e a credibilidade está sempre do lado deles, nunca está do lado dos outros. Mas atenção, é pressuposto, é um pilar fundamental do Estado de Direito que os juízes, que os procuradores ajam com imparcialidade, que os juízes sejam independentes no seu critério, na sua decisão, e que não se deixem pressionar, que não se deixem influenciar.
Eu cito nesse livro, num determinado momento, o Dr. Pinto Monteiro, antigo Procurador-Geral da República, que diz no seu livro, a dado momento, qualquer cidadão condenado na praça pública pelos órgãos de comunicação social tem que ser acusado, tem que ser condenado. Porque se isso não acontecer, é porque o Procurador e o juiz são incompetentes. Isto é o que diz o mais alto responsável do Ministério Público da fase em que decorreu o meu julgamento. Só resta concluir que, no meu caso, cumpriu-se a profecia do Dr. Pinto Monteiro. Ele disse que cumpriu-se. E vou eu chamando então a atenção para falar justamente destas perversidades do Estado de Direito Democrático. Mas dizem os jornalistas em geral, não, isso não tem importância nenhuma. Isso é relevante. O que é importante é a política. São os políticos. É a intriga. A chicana política. Está a ver? Isso é que é. Agora, essa aridez do direito é uma coisa complicada. Não, isso não tem importância. Isto levou-me a pensar que os jornalistas de comunicação social, que falam deste assunto, que porventura também estariam com medo. Pensei eu isso. Decorridos estes 8 dias apenas, cheguei a uma conclusão. Posso estar errado, mas é a minha opinião. É por isso que a presença do professor Santana Castilho é fundamental neste caso. É que hoje, decorridos 8 dias apenas, acho que vai perder. É por ignorância. É desconhecimento do que é a cidadania. Do que são os direitos da sociedade. Estás a ser desculpabilizante com a área. Já estás a desculpar? Não, não estou. Estou a tentar compreender. Estou a tentar compreender. E isto é aterrorizador. Isto é horrível. Nós pensamos que durante séculos, até milênios, o homem foi evoluindo para criar direitos, para fazer justiça. Mas afinal, muita gente, milhões de pessoas, morreram para que nós tivéssemos hoje um acervo de direitos fundamentais que as Constituições modernas reconhecem aos cidadãos. Mas a verdade é que eles são violados todos os dias. Princípio de tudo para o réu. O que é isso? Mas é recente. Há 30 anos, dizia um procurador, que era meu procurador do Ministério Público, o senhor doutor, cuidado. Na dúvida, nunca se acusa. Na dúvida, fica a aguardar pela prova. E dúvida para o réu. Outra coisa, nunca se esqueça de que, se um crime está prescrito, não se pode acusar. Isso é uma vergonha para o Ministério Público. Havia 2 áreas onde o princípio da retroatividade nunca se podia aplicar. No direito fiscal e no direito penal. Eu fui objeto de uma decisão jurisdicional que desde 1820 até hoje nunca foi aplicada em Portugal, senão no meu caso. E eu já digo 1820 para cá, porque antes as intervenções do rei nas questões da justiça eram os documentos. Mas então esta parte já não é tanto assim. Há uma decisão do processo de uma justiça que mandava conhecer da prescrição de um crime em dezembro de 2011, aconteceu em janeiro, fevereiro de 2012, mas aconteceu como se estivesse em setembro do ano anterior, com efeito retroativo. Por esta ordem de ideias, nunca há prescrição de crime nenhum que se conhece com efeito retroativo. Não há em Portugal uma sentença dessas. É esta a única. O que significa que o Isaltino tinha mesmo que ser preso. Mas não pense que eu estou aqui a fazer de vítima. Não estou.
foi uma experiência dolorosa que eu vivi, mas este livro, e é por isso que eu digo que é um livro essencialmente político, aquilo que eu pretendo, como o professor Santana, neste livro, é que as pessoas pensem, leiam o livro e pensem se acontecesse consigo. E se acreditam, se lhes passa pela cabeça que os tribunais funcionam assim. É verdade. O legislador português criou um sistema em que o Tribunal de segunda instância, o Tribunal Superior, toma uma decisão e o Tribunal Inferior, de primeira instância, não há capa. Mas até aí, enfim, podemos não estranhar. Mas o que é estranho é que ninguém vê. O Presidente da República não vê, o Primeiro-Ministro não vê, a Assembleia da República não vê, e escondem-se todos, covardemente, pelo medo, aí sim, pelo medo, da chamada separação de poderes. E dizem, é a separação de poderes. A separação de poderes não é isso. A separação de poderes não é a ausência de escrutínio dos diversos poderes. Uma coisa é a promiscuidade. Obviamente que não podemos levar a sério um governante, um ministro ou ministra da Justiça, que, a partir do momento em que toma as suas funções, diz a partir deste momento acabou a impunidade em Portugal. É uma acusação gravíssima que está a fazer a todos os ministros da Justiça anteriores, na medida em que está a dizer que anteriormente havia impunidade. E havia impunidade porque, com certeza, o Ministro da Justiça intrometia-se as questões da Justiça. A partir de um determinado momento acabou a impunidade. E quem avisa o Ministro da Justiça ou a Ministra da Justiça, então é porque, a partir de agora, foram dadas ordens pelo Ministério da Justiça aos juízes, aos tribunais, para atuarem atrás daquela maré. Mas os tribunais não são independentes. Quem está a dizer isto não sou eu. Quem está a dizer isto é o Sr. Ministro da Justiça. Não posso deixar ainda de dizer que o ambiente que se vivia em Portugal, 2010, 2011, era e é hoje ainda, de uma grande percepção da corrupção. Criou-se um bocado a ideia de que a corrupção é generalizada e que os políticos eram todos corruptos. E que na política é que está a corrupção, portanto, é preciso combater a corrupção. Há mesmo dois candidatos a Presidente da República que o único programa que têm é o combate à corrupção. Não é isso que vai salvar o país. Eu tive a oportunidade de dizer que onde há desenvolvimento não há corrupção. E existirá tanto mais corrupção quanto maior for a miséria e a pobreza. Onde há desenvolvimento não pode haver corrupção. Mas realmente pretendia-se mostrar que o sistema funcionava. E não posso deixar de citar mais um alto responsável da Justiça em Portugal, o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o professor Aurélio Nascimento. Já agora estou a citar este nome para que não se diga que eu generalizo ou que estou a falar no sistema judicial. Eu cada vez mais admiro os juízes, os procuradores, os magistrados deste país, cada vez tenho depois do passeio, cada vez tenho uma maior admiração por todos eles. Todos eles, os competentes, independentes, imparciais, rigorosos, sérios. Mas é preciso que o sistema saia a defender. E é por isso que este livro também é escrito. É preciso que aqueles que não são dignos de vestir a beca sejam irradiados. Portanto, nós estamos perante uma classe profissional absolutamente impoluta, sem mácula. Como em todas as classes profissionais, há um ou outro ovelha negra. E o sistema não tem maneira como se defender. Porque o sistema judicial, que tivesse forma de se defender, já o tinha feito. E não o fez. Os cidadãos é que têm que estar atentos a este problema. Parecia o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Aurélio Nascimento, numa entrevista que deu, que, questionado sobre a minha situação, já devia estar preso. E quando questionaram, mas a lei do Estado não há, eu preciso, a lei está. Mas é preciso alterar a lei. Mais ou menos isto. Altera-se a lei para que ele possa ser preso. Mas como é que este senhor chegou ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça? Chegou, e por visto era muito considerado. Muito considerado. Portanto, chegou o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. E eu pergunto nessa altura onde estava o Sr. Presidente da República, o Sr. Primeiro-Ministro, a Assembleia da República. Por isso é que este livro, o
que eu peço a todos os cidadãos é que leiam o livro. Não me interessa, há dias um amigo meu dizia que não adianta combater a mentira com a verdade. Porque a mentira só pode ser combatida, ou a verdade só pode correr um bocadinho. Porque as pessoas têm a sua opinião formada, não se pensa muito, a opinião pública com frequência coincide com a opinião publicada e, portanto, é fácil julgar alguém na fogueira da praça pública. Aquilo que é importante e que eu peço é que leiam os documentos, analisem os documentos, vejam o livro. E, portanto, leem a verdade está comigo, eu estou tranquilo, consciência absolutamente tranquila. O que é importante é que as pessoas se percebam de como o sistema funciona e tirem as suas conclusões por elas. Por elas próprias. Não pelo que dizem os jornais, pelo que diz a comunicação social, mas pelo confronto dos documentos, das decisões, e a partir daí tiram a vossa conclusão. Por isso, este livro tem realmente uma grande atenção que é uma rotina, onde as pessoas podem perceber provavelmente o sofrimento de quem está preso, a solidão, os sentimentos e emoções, por vezes, negativos que nos afetam, o esforço que é necessário fazer para ultrapassar esses pensamentos, essas emoções negativas, mas o que é importante, o que é determinante, na minha opinião, é realmente aquilo que tem a ver com o funcionamento do sistema. E é essa atenção que eu peço a todos. Eu sei que muito mais eu poderia dizer, mas também não quero amassá-los. Aliás, também não nos quero ler o livro, porque daqui a pouco depois fico sem curiosidade de ler, mas acreditem, este foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. Quero agradecer ao Francisco, ao Vítor Calbrete, à Glória e à Fernanda que estão por aí, que escreveram o texto, enfim, a todas as pessoas que me ajudaram na elaboração deste livro, e naturalmente a todos quantos me visitaram, que escreveram. Eu recebi 1.400 cartas, respondi praticamente a todas, e não resisto. Eu acho que insisto, não sei se foi na televisão, mas não resisto a contar-vos apenas a dizer as duas coisas propostas cá. Davam para fazer outro livro. As cartas davam para fazer outro livro. Eu recebi cartas maravilhosas. Devo ser que recebi cartas lindíssimas. Devo ter recebido essas 1.400, aí umas 600 eram noveiras. Portanto, a maioria, o que é natural, eram noveiras. Mas depois tinha aí umas 900 ou 800 e tal, que eram um pouco de todo o país. Aliás, de todo o país e de todas as prisões. Eu recebi a correspondência dos presos de todas as prisões deste país. Não sei porquê, mas que foi uma facto comigo. E devo dizer assim, de todas essas cartas, só recebi duas cartas que não tratavam bem. Uma delas, anónima, e portanto não pude responder, foi a única que eu respondi, anónima, em que dizia: agora é por Deus o que custa a vida. Mas aí muito bem. Portanto, assim uma coisa deste género. Não pude responder, eu tinha gostado de responder, mas não me pode, era mesmo anónimo. Recebi uma outra. Eu julgo que uma das entrevistas foi isto, e espero que a senhora tenha ouvido, porque essa senhora ficou com o coração também. Foi uma carta que me fez chorar. Porque ela viu uma notícia nas televisões a dizer que eu tinha pedido a pulseira eletrónica e que tinha os parceiros favoráveis e tal. Já viram aqui qual foi a resposta não da pulseira eletrónica, mas da saída bancária, e foi conforme isso. Mas a senhora viu a notícia na televisão e mostraram imagens minhas. E a senhora mandou-me uma carta de uma violência verbal muito grande, dizendo que tinha visto a notícia na televisão e que teve um impulso de me escrever para me dizer que, eu não vou descrever a carta, mas para me dizer que era para eu me habituar a sofrer. E, portanto, que se não me fosse concedida a dita pulseira eletrónica,
que eu ficava a saber como é o sofrimento e como é ouvir não. Ao longo da minha vida não teria ouvido não, nunca teria ouvido um não, e, portanto, me habituasse a ouvir não e não. E, de facto, era uma carta muito escondida, devo dizer. E eu respondi. Eu respondi à senhora. Respondi-lhe com tolerância, com um grande apelo à minha capacidade caritativa, e a senhora respondeu outra vez. Mandou uma carta mais bonita que talvez que eu tenha recebido na televisão. Eu recebi cartas muito bonitas. Está aqui o Casqueiro, que mandou cartas lindíssimas, que eu já ouvi. O Fernando Casqueiro mandou cartas muito bonitas. Mas esta senhora mandou-me uma carta fantástica. Eu, um destes dias, ainda vou falar com ela, e se eu resolver noutra publicação, publicar a carta, peço-lhe autorização para a publicar, em que a senhora me fala realmente do sofrimento dela, das doenças que ela tem, doenças que ela tinha, de processos de separação, de problemas com os filhos, de problemas com o pagamento da casa, gastam após o plano da casa, uma senhora muito sofrida, com muitos problemas, e então pedia desculpa 3 em 2 períodos. Realmente se tinha vingado a mim, que viu ali na televisão, e, portanto, és tu que vais apanhar com a minha carga negativa. Portanto, muitas cartas que eu recebi, às quais respondi, tinha 470 e tal pessoas inscritas, portanto, não era possível atender todas as pessoas, mas digamos que foram as pessoas que me ajudaram a ultrapassar e a sentir com menos dor o sofrimento que a privação da liberdade traz. Bem, eu daqui a pouco estou muito emocionado, não vale a pena dizer nada. Só quero dizer isto. Obrigado por terem vindo. Não tenho como atribuir, acho que já estão um bocadinho melhor, mas não tenho como atribuir a vossa presença, o vosso carinho, o vosso apoio, a vossa solidariedade, e por isso, um grande abraço. Um grande abraço.